Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente. Esta é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara, Praça Seca 32. Fácil você chegar aqui e seria muito bom se nós pudéssemos nos conhecer pessoalmente, mas quero logo deixar o recado para você. Aperta aí no espaçozinho do like, do gostei, e não espera para o final não, senão você acaba esquecendo. Faça isso agora, o like aí do gostei, compartilha com um amigo, com um parente, quem sabe você pode partilhar da palavra de Deus. Você sabe que nós estamos estudando a carta aos Hebreus, já estudamos vários capítulos, agora nós estamos no capítulo 7 e 8 desta maravilhosa carta, desta inspiração divina, que nós vamos hoje estudar os capítulos 7 e 8. Mas antes de começarmos o estudo, quero convidar você, junto comigo, pensar em Deus, levar seu pensamento aos céus e pedir para que Ele mesmo nos oriente, a mim aqui, a você aí, ao meu coração aqui, ao seu coração aí, e a palavra de Deus nos elevando até o trono da graça. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque a tua palavra é poderosa. Muito obrigado porque a tua palavra nos ensina. Então, ó Deus, que ao abrirmos a tua palavra, ela fale aos nossos corações. Muito obrigado por esse irmão, essa irmã que está junto comigo, separando um tempo para pensar no Senhor e para entender os seus ensinos. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Abra sua Bíblia lá. Hebreus capítulo 7. O que acontece em Hebreus capítulo 7? Aqui foi até o capítulo 7, o autor, deixa eu contextualizar, né? Para a gente entender do que nós estamos falando. O autor escreve esse texto para estimular, para exortar, para cutucar os irmãos cristãos que estavam deixando a comunidade da fé, a sua igreja, para voltarem para o judaísmo. Por que eles estavam querendo fazer isso? É simples de explicar. Porque no cristianismo eles sofreriam como sofreram perseguições. Então era mais cômodo voltar ao estado anterior para conseguir a proteção do Império Romano. Porque os cristãos eram perseguidos, mas os judeus ainda não. Então prestem atenção nisso, porque é para esse público-alvo que o autor está dizendo. Por isso ele destaca tanto lá no começo do livro que Deus fala, e ele vai fazer isso o tempo inteiro. Deus falou antigamente pelos profetas e agora nos fala por meio do Filho. Depois ele vai mostrar que Cristo é superior aos anjos. Por que Cristo é superior aos anjos? Porque para um judeu a figura angelical é uma figura muito forte, mas o autor faz questão de dizer que Cristo é a exata expressão do próprio Deus. Ou seja, ele está dizendo que Cristo é o Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Depois ele vai dizer que Cristo é superior a Moisés, que Cristo é superior à lei, que Cristo é superior mesmo a toda a história do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi construído e se tornou realidade na proposta, na ideia de Deus de nos mandar um Salvador. Nesta lição, nos capítulos 7 e 8, a gente vai ver que aqui é mais ou menos a metade do livro, a essência desse ensinamento do autor de Hebreus. Qual é a essência desse ensinamento? Que ele vai mostrar que a gente já viu aqui várias vezes o autor falando que Jesus é o sumo sacerdote. E agora ele vai explicar que sumo sacerdote é esse e por que Jesus é o sumo sacerdote. Antes de ler o texto, ainda mais um pouco para você entender. Por que era fundamental que o autor fizesse a separação entre o sacerdócio? Deixa eu colocar aqui, Hebreus. Por que era fundamental que ele fizesse a separação?
entre um tipo de sacerdócio e outro tipo de sacerdócio? Porque o sacerdote, você sabe, o sacerdote tinha uma linhagem especial, a linhagem de Levi. Daí a história de levitas e tudo mais, era a família de Moisés. Você sabe que Moisés e Arão eram irmãos, e Arão também eram todos levitas. Todos os levitas eram sacerdotes. Era uma questão de sangue, é uma questão de sangue. Então, como é que o sacerdote era Levi e Jesus era da tribo de Judá? A tribo de Judá é diferente da tribo de Levi. Você sabe que esses todos aqui eram Levi, Judá e tudo mais, Zacar e tal. Todos esses eram filhos de Jacó e netos de Abraão. Vamos relembrar isso. Por que isso é importante você lembrar? Porque em Abraão só existia uma promessa. A promessa de Abraão é que ele seria pai de uma grande nação. Essa promessa se torna parte da realidade com Jacó e seus 12 filhos. Aliás, eu já falei para você, acho que o apelido de Jacó, acho que o sobrenome de Jacó era Coelho, né? Ele teve 12 filhos, de onde surgem as 12 tribos. E aqui é o sacerdócio. O sacerdócio, então, é de Levi, que é da família de Jacó, que é da família de Abraão. Aqui no capítulo 7, você vai ver que antes do sacerdócio levítico, já existia outro sacerdócio. Entendeu? Antes do sacerdócio levítico, ou de Levi, existia um outro sacerdócio. Que sacerdócio é esse? É o sacerdócio... Por que existia outro sacerdócio? Porque Abraão nem imaginava que teria uma nação tão grande. Ele sonhava, mas ele nem chegou a ver, porque Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó e Esaú, e daqui vieram os descendentes de Abraão. E Abraão já tinha um relacionamento com um sacerdote chamado Melquisedeque. Guarde isso, por favor, e vamos ao texto. Depois de tanta falação, vamos ao texto bíblico, que este é o lugar da nossa devoção, o texto bíblico. Eu falei agora igual o professor Saião, tentando rimar as coisas, mas ele tem habilidade para isso, eu não tenho. Só para você ter uma referência de um grande mestre que está aí à nossa disposição, e a gente tem que aproveitar essas grandes figuras intelectuais da teologia. Vamos lá, versículo 1 do capítulo 7. Ele vai dizer: Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa, esse Melquisedeque, seu nome significa, veja isso aqui, é interessante você prestar atenção nisso. Ele tem, onde é que eu estava? Ah, sim, rei de justiça. Rei de justiça. Eu estou no versículo 2. E Abraão deu dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Fique atento para isso, porque você tem aqui em Melquisedeque justiça e paz. Aqui, Melquisedeque vai representar isso, justiça e paz. Vamos continuar. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho, se você olhar, Filho de Deus, Filho está com letra maiúscula, está falando de Jesus, então, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi
que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora esses também sejam descendentes de Abraão. Este homem, Melquisedeque, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou, aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Olha que coisa interessante. No primeiro caso, quem recebe os dízimos são os homens mortais. No outro caso, aquele que se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Eu gosto muito, viu? Muito mesmo do poder de expressão e de esclarecimento do texto bíblico. Por que o autor vai fazer questão de mostrar para a gente aqui? Hebreus, você sabe que está muito mais ligado a Abraão. Por que está ligado a Abraão? Por que ele não falou aqui israelita? Ora, porque israelita tem a ver com Israel, que tem a ver com Jacó. Por que ele não falou judeu? Não falou judeu porque judeu tem a ver com Judá. Então, vejam que ele está voltando para falar de Hebreus, ele está voltando a falar do andarilho de Abraão. E agora, aqui no capítulo 7, ele está dizendo que se a gente for considerar que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, e o que recebe o dízimo é mais importante do que quem entrega em si, ele está dizendo, então, que Levi também entregou o dízimo para Melquisedeque. Então, ele está dizendo aqui, ele está explicando que o Melquisedeque carrega o nome de Rei de Justiça e Rei de Paz. Melquisedeque é um tipo de Jesus. Vejam que coisa linda, que coisa bonita, que coisa bem que interessante, bem construído. Deixa eu fazer aqui para que você entenda ainda melhor. Abraão viu que Melquisedeque tinha relação com Deus. E Abraão reconheceu isso, por isso entregou o dízimo dos despojos. Que despojos são esses? Lembram-se quando Abraão vai recuperar seu sobrinho Ló, lá daquela luta lá dos reis? E Abraão vai com os 318, consegue a vitória sobre eles. Ele encontra um servo do Deus Altíssimo, Melquisedeque, e entrega os dízimos, reconhecendo que a vitória que ele teve, ela foi dada pelo Senhor, por Deus. E é muito interessante essa história, depois você deve ler essa história lá em Gênesis. E o que o texto bíblico está dizendo? Que Abraão, reconhecendo em Melquisedeque rei de justiça e rei de paz, vai entregar os dízimos. E por que ele está falando de dinheiro aqui, gente? Na verdade, ele está falando de dízimo antes da lei. Dízimo anterior à lei. Por que o autor vai fazer questão de relembrar essa entrega do dízimo? Na verdade, Abraão, ele entrega para o sacerdote uma parte não apenas dos despojos, ele vai entregar uma parte do seu coração, vai entregar a parte da sua vida. Então, dízimo, para o autor de Hebreus e para o conceito cristão, é entrega de vida, é gratidão, é louvor, é adoração, é reconhecimento de que foi Deus quem deu a vitória para Abraão. Por que o autor faz questão de mostrar isso daqui? Ele faz questão de mostrar isso para fazer a grande diferença entre o sacerdote levítico e o sacerdote de Melquisedeque. Ou sacerdote que vai... Deixa eu colocar aqui. Sacerdote.
o sacerdócio de Melquisedeque. Porque esse sacerdote aqui, esse aqui está ligado a Levi, está ligado então a Abraão. E esse sacerdote, ele está ligado na semelhança de Jesus. Por que ele está dizendo isso? Porque aqui o sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. E esse aqui não tinha nem tribo. Tá? Acabei de ler para você. Não tinha tribo, não tinha descendência isso. Por que ele é escolhido como sacerdote? Pelo comportamento de rei da justiça e rei de paz. O que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que Jesus é um sumo sacerdote superior a toda a linha sacerdotal de Levi. E isso é fundamental para os primeiros ouvintes. Por quê? Porque você sabe que o sacerdócio estava totalmente corrompido. Mesmo na época de Jesus, isso aqui acontece da terceira geração. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Isso é da terceira geração, por quê? A primeira geração é a geração dos apóstolos, dos discípulos. A segunda geração é a geração dos que aceitaram a Jesus por intermédio dos apóstolos. E agora, a terceira geração é a geração dos que aceitaram a Jesus através daqueles que ouviram falar dos apóstolos, mas que não chegaram a ver os apóstolos. Então, o texto de Hebreus vai atingir esse pessoal da terceira geração. E isso era fundamental porque já na época de Jesus já existia muito questionamento com a estrutura sacerdotal levítica. Por quê? Porque eles estavam totalmente misturados com a questão política de sua época. Acho que tem alguma coisa a ver com o que a gente encara hoje. Então, é bom que vocês comecem a perceber essa dimensão da diferença entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Melquisedeque. É fundamental você entender isso para que você compreenda o argumento do autor dos Hebreus para isso aqui. Então, vamos tentar ver a diferença entre o sacerdote levítico e o sacerdote de Melquisedeque. Bem, o sacerdote do Levítico era um sacerdote ligado ao sangue. Eu falei que a linhagem toda tinha que ser assim. O sacerdote aqui é um sacerdote também temporal. Morria um sacerdote, era substituído por outro. Aqui era um sacerdote ligado à lei. Então, vejam, aqui você já viu uma grande diferença. O sacerdote do lado de cá era eterno e não temporal. Não era de sangue, mas de ética, ou de índole, de comportamento. Por isso, rei de justiça e rei de paz. E aqui não está ligado à lei, está ligado à graça. Então, esse sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. E você lembra qual é o grande tema da carta aos Hebreus? O grande tema é Cristo é mais. Então, o que ele está apresentando para a gente aqui? Que Cristo é mais sacerdote do que qualquer sacerdócio ou qualquer sacerdote da linhagem levítica. Cristo está acima, é superior a qualquer sacerdócio levítico. Vamos ler agora Hebreus, capítulo 7, versículos 11, 16 e 17. Versículos 11, eu parei no 10, vamos ler o 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? E a pergunta, e o autor responde: certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança na lei. Ora, aquele a quem se dizem essas coisas pertenciam a outra tribo, a qual ninguém jamais havia sido
e nem servido diante do altar, porque Jesus é da tribo de Judá. Ninguém da tribo de Judá tinha servido diante do altar, mas como esse sacerdócio é o sacerdócio mais ligado à ética do que ao sangue, Jesus é rei de justiça e rei de paz e pode desenvolver esse sacerdócio. Pois é bem conhecido que o Senhor descende de Judá, o que eu acabei de dizer, da tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, isso aqui eu espero que tenha ficado muito claro para você, que Jesus é de uma linhagem semelhante à de Melquisedeque e que quer nos ensinar a importância desta vida aqui. E por que a gente pode chamar Jesus sumo sacerdote perfeito? Porque o sacerdote, vou fazer outro desenho aqui para você, o sacerdote do lado de cá, o sacerdote apresentava sacrifícios por si mesmo e pelo povo. O sacerdote levítico aqui apresentava sacrifícios por si mesmo e pelo povo, para que ele pudesse ter acesso. Então, está ele aqui, ele vai apresentar o sacrifício por si mesmo e pelo povo. Esse aqui é o sacerdote de Levi. E Jesus, do lado de cá, ele é o sacerdote que vai apresentar sacrifício não por si mesmo, porque ele não tinha pecado, mas ele vai apresentar sacrifício pelo povo. E ele não é apenas o sacerdote. Aqui é o sacrifício. Em Jesus, ele é o sacerdote e ele também é o sacrifício. Olha que coisa. Isso é tão interessante porque Jesus apresenta o preço pelo pecado em si mesmo. Ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e ele mesmo foi quem venceu a morte através da sua ressurreição. Então, ele é o sumo sacerdote perfeito, que não é da linhagem de Levi, mas é da linhagem de Melquisedeque. O autor faz questão de destacar isso, que esta é uma nova aliança. Eu vou pedir agora para você abrir Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Por que eu fechei, não é? Eu fechei, mas eu abro de novo, não tem problema. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Isso é interessante para a gente deixar registrado aqui. Jesus, palavras do próprio Senhor citadas aqui na carta aos Hebreus. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos pecados de vocês, chamando nova essa aliança. Ele tornou antiquada a primeira, chamamos velha, antiquada a primeira, e se torna envelhecido a ponto de desaparecer. Então, Jesus é o sumo sacerdote perfeito porque ele é o sacerdote e o próprio sacrifício que precisava ser feito de uma vez por todas e de uma vez só. Então, guarde isso, por favor, para que você tenha isso muito firme no seu coração. E para terminar, eu vou ler capítulo 8, versículos 8 a 10. A minha Bíblia está dizendo assim: Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando dias, declara o Senhor,
quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tornei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Isso é lindo. Declara o Senhor. Qual a aliança que ele vai fazer? Eu vou pôr as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você que sabe de uma coisa? Quando você aceita o sacrifício de Jesus por você, quando eu aceito o sacrifício de Jesus por mim, a lei de Deus começa a ser escrita em minha mente e meu coração. Não tenho mais sacerdote de fora para dentro, mas eu tenho sacerdote de dentro para fora, porque agora Jesus habita dentro de mim. E ele é o sumo sacerdote perfeito que conhece as minhas dores e pode me aproximar de Deus. O desafio que nós temos é permanecermos firmes nesse sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Ele é rei de justiça, ele é rei de paz. Eu espero que você tenha entendido, mas a gente vai continuar desenvolvendo esse raciocínio, acompanhando o que o autor de Hebreus vai nos ensinar. A minha oração é que Deus te abençoe muito e que você compreenda que o sacrifício de Jesus foi feito de uma vez por todas. E o sacrifício de Jesus é suficiente para cobrir os pecados, porque ele, como cordeiro, sem culpa, pagou o pecado por nós. Tchau, boa semana, Deus te abençoe.